Olá, mais uma vez bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho, e o tema de hoje é Refutando o Pastor Elias Soares. Mas isso logo após a vinheta. Bom, então hoje nós iremos reagir ao vídeo do pastor Elias Soares, onde, segundo ele teria 7 motivos para não observar o sábado. Então vamos reagir a isto. Vamos ver se realmente ele tem razão ou não. Primeira razão, porque o cristão não deve guardar o sábado. E eu estou aqui agora apresentando de dentro do fusquinha aqui, viu? Primeira razão, Deus trabalhou no sábado e ainda trabalha. De acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 2, o Senhor, nosso Deus, terminou ele a sua obra no 7º dia e descansou nesse dia. Fica a pergunta: há como alguém completar uma obra em um dia sem que ele tenha trabalhado nesse dia? Não tem. Portanto, para que Deus pudesse completar a sua obra, terminar a sua obra no 7º dia, necessariamente ele teria que ter trabalhado no 7º dia. Em 1 minuto e 14 segundos, o Elias Soares disse que Deus trabalhou no sábado e ainda trabalha. Ele utilizou isso do texto de Gênesis capítulo 2, o verso 2. Agora temos que analisar o texto de Gênesis capítulo 1, o verso 31, que nos diz: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia 6º. Então, ao término do dia 6º, Deus viu que tudo estava perfeito, conforme o seu planejamento. Agora Gênesis capítulo 2, os versos 1 a 3. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Primeiro ponto aqui. Elias Soares disse que Deus trabalhou no dia 7º, ou seja, no 7º dia da semana, que é o sábado. E o texto diz assim: E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia. E ele faz a pergunta: como poderia alguém ter terminado uma obra sem ter trabalhado naquele dia? Bom, primeiro que temos que entender é que a palavra aqui, acabado no dia 7º, no original, o significado seria cessado. Deus cessou o seu trabalho no dia 7º. Agora, como Deus poderia ter terminado a sua obra no dia 7º sem ter trabalhado? É simples. Deus fez o rito semanal, deixando do 1º ao 7º dia da semana. Então, assim se estende a semana. Então, no 1º dia, Deus faz sua obra, no 2º dia vai fazendo sua obra, 3º, 4º, 5º, 6º. Então, a semana vai seguindo o seu rito normal. Deus criou a semana e criou a fixação dos dias. No entardecer, ou seja, no pôr do sol do 1º dia até o pôr do sol do 2º dia. Assim dá-se o cômputo de um dia. Como Deus fixou os dias da semana, a semana segue o seu rito normal. Deus determinou isto. Ele fixou isto. Quando ele termina a sua obra no 6º dia, no pôr do sol do 6º, adentra agora o início do 7º. E Deus nada fez no 7º dia, a não ser santificar, separar e abençoar o dia de sábado. Foi o que ele fez. Bom, como provar isto? É simples. No 1º dia da semana, existe a criação de alguma coisa que Deus fez. E ali fala, haja luz. Não é isto? Sim. No 2º dia da semana, tem uma outra criação. No 3º dia da semana, outra criação, e assim sucessivamente. No 6º dia, Deus cria Adão e Eva. E ao ter criado o casal, aí Deus diz que tudo era muito bom. Ou seja, Deus acabou ali a sua obra de criação, no 6º dia. Então, a cada dia, nós temos uma atividade de Deus, onde Ele cria. A pergunta: o que foi criado no 7º dia? A Bíblia não dá. Em todos os dias, a Bíblia dá uma criação que foi feita. No 7º dia, não dá. Apenas o rito normal da semana, que é do 6º para o 7º dia, mas não tem criação. Por isso, nós temos o próximo texto. Agora, Êxodo, capítulo 20, o verso 11 nos diz: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra,
o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui está muito claro Deus dizendo que Ele fez os céus, a terra e o mar em 6 dias. Ou seja, no sétimo dia não houve obra nenhuma. Não houve nenhuma obra de criação. Então o Elias Soares precisava de apresentar qual foi a obra que Deus realizou no sétimo dia. Qual foi? A Bíblia não apresenta. E o próprio Deus, ao dar o mandamento do sábado, fala, ele diz isso. Em 6 dias ele fez os céus, terra e mar, e ao sétimo dia descansou. Ou seja, realizou trabalho algum. Um outro ponto que ele também nos traz é que ele usa o texto de Jesus, em João capítulo 5, verso 17, que nos diz: E Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, ele tenta afirmar que ao Jesus anunciar que ele trabalha no dia de sábado, significa que nós podemos também trabalhar. Vejamos o próximo texto. Êxodo capítulo 20, os versos 8 a 10. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. O texto diz que em 6 dias iremos trabalhar e faremos toda a nossa obra, a tua obra, a obra do homem. Agora, no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra concernente ao trabalho secular. E qual era a obra que Cristo realizava no dia de sábado? Agora Lucas capítulo 4, verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. A obra de Cristo, que era realizada no dia de sábado, era justamente evangelizar, a pregação da palavra de Deus. Essa obra nós sim podemos fazer no dia de sábado. E agora Lucas capítulo 4, os versos 18 e 19. Vejamos um pouco mais sobre as obras de Jesus no dia de sábado. Jesus era um carpinteiro, né? Sabia o que era trabalho secular. Mas o trabalho que ele realizava aqui não tinha nada a ver com o trabalho secular, como determina o mandamento. Vejamos. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Tudo o que Cristo fazia era em benefício do próximo. E era para evangelizar. Cristo ia realizar uma cura, para quê? Para que as pessoas soubessem que ele era o Messias e pudessem ouvir aquilo que ele tinha para anunciar. Então Cristo realizava curas e evangelizava tudo em benefício do próximo. Não era para ganho, não era para sustento próprio. Cristo aqui em nada diminuiu o sábado ou transgrediu. Por quê? Porque se Cristo tivesse aqui transgredido o sábado, ele não poderia ser o nosso Salvador, mas seria um transgressor da lei de Deus. Seria um pecador comum. Então aqui vemos que Cristo aplicou justamente o princípio da lei, que é amar ao próximo. Agora vejamos o segundo motivo. Segunda razão, a guarda do sábado foi instituída depois da saída do Egito, de acordo com Êxodo capítulo 16. Você pode conferir lá em Êxodo capítulo 16. Em terceiro lugar, o sábado foi dado para os filhos de Israel e nós somos a igreja. Voltando ainda ao segundo ponto, por que eu enfatizei que era depois da saída do povo hebreu da terra lá do Egito? Porque muitos desses grupos dizem que a guarda do sábado, a instituição do sábado, aconteceu lá no paraíso, lá no Jardim do Éden. Mas de todos os capítulos de Gênesis, de 1 a 50, não há um só versículo que afirme que Deus instituiu a guarda do sábado para Adão e Eva ou para qualquer outro personagem dentro desses 50 capítulos do livro de Gênesis. Por isso enfatizamos que a guarda do sábado foi instituída depois da saída do Egito. Então no minuto 1 e 53 segundos, o pastor afirma que o sábado foi dado ou foi instituído após a saída do Egito, lá em Êxodo 16. Porém, vamos ler o texto de capítulo 16 de Êxodo, verso 23. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água.
E tudo o que sobejar, ou seja, tudo o que sobrar, guardai para vós até amanhã. Então o Elias Soares disse que aqui é que foi introduzido o sábado, ou seja, aqui é que foi ordenado o sábado para os judeus. Nota que isso aqui é antes da lei. Nós estamos no capítulo 16 de Êxodo e a lei é dada no Monte Sinai no capítulo 20. Porém, isso aqui está fazendo alusão a algum outro texto. Qual seria? Agora o verso 28 nos diz também: Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Agora vejamos, a lei foi dada justamente no capítulo 20. Como que Israel, os filhos de Israel, poderiam saber a respeito do mandamento do sábado se eles ainda nunca tinham ouvido falar ou nunca tinha sido dado para eles naquele momento? Notamos aqui que é dito o seguinte: ó, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Mas a lei dos 10 mandamentos não havia sido dada ainda aqui. Por que Deus disse isso? Onde é que então havia sido dado esse mandamento? Vejamos o que disse o nosso Senhor Jesus. Marcos capítulo 2, verso 27. E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O nosso Senhor Jesus Cristo dizendo que o sábado foi feito por causa do homem, ou seja, por causa de Adão. O sábado foi dado, foi ordenado para Adão, ou seja, para toda a humanidade. Então, quando o sábado foi instituído? No Éden, para Adão. Quando Deus termina a sua obra de criação, ali ele estabelece o sábado, ali ele separa, santifica e abençoa o dia de sábado para que Adão possa observar, como memorial da criação. Quem é que vai observar? A terra, que havia acabado de ser criada. Quem é que é o dominador da terra? Adão. Então quem é que tem que observar o sábado? O homem, Adão. Então o sábado fora dado para toda a terra, para nós, toda a humanidade. Uma coisa interessante é que no livro de Gênesis, segundo o pastor Elias Soares, não há menção a respeito da ordem de observância do sábado. Agora eu gostaria de saber se há também no livro de Gênesis a respeito do terceiro mandamento, que é não tomar o nome de Deus em vão. Não há nenhuma referência nisto. Ou seja, será que até antes do Êxodo poderia então tomar o nome de Deus em vão? Claro que não. Agora vejamos o terceiro motivo. E no terceiro lugar, como estávamos dizendo, o sábado foi dado para os filhos de Israel. E nós somos a igreja. Basta você ler Êxodo capítulo 31, 12 a 17. Então, aos 2 minutos e 55 segundos, o pastor diz: o sábado foi dado somente para os filhos de Israel. Então, o ponto interessante é que o primeiro mandamento também seria dado somente aos filhos de Israel. Vejamos Êxodo capítulo 20, o verso 2 e 3. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento diz explicitamente que é para os filhos de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O Senhor nos tirou da terra do Egito? Não. Não. Mas observamos este mandamento. Mas tirou a quem da terra do Egito? Tirou a Israel. Então, o mesmo termo que está aqui também está no sábado. Por que para o sábado é somente para Israel e este aqui não? Só o sábado que é para Israel. Se os termos são os mesmos. Não tem lógica, né? Mas vejamos. Próximo texto, Jeremias capítulo 31, verso 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas aguarde um momentinho. O texto aqui diz, literalmente, que esta nova aliança seria com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, com os judeus, com os hebreus. Mas como é que nós interpretamos hoje? Todo o cristianismo hoje interpreta esse texto como sendo para a igreja, não como sendo para Israel. Mas o texto aqui diz que é para Israel. Como fica? Estamos na nova aliança ou essa nova aliança é dada a Israel? Agora, o sábado foi dado para os judeus. Aí não tem nada a ver com a igreja. Mas aqui que é dado para o judeu, não, aqui é para a igreja. Como fica essa contradição? Vemos que os cristãos que rejeitam o sábado ficam em confusão. Tinha que rejeitar a nova aliança também. Isso aqui foi dado para os judeus. Justamente. Vejamos agora o quarto motivo.
Em quarto lugar, o sábado foi dado como um sinal entre Deus e os filhos de Israel. Isso é enfatizado em Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 e 20. Então é um sinal para eles. Então aqui na quarta afirmação do pastor Elias Soares, ele diz que o sábado foi dado como um sinal entre Deus e Israel. Agora vejamos o texto de Isaías, capítulo 56, o verso 3 ao 5. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado, e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles. Então vemos aqui, o texto de Isaías 56 fala a respeito do filho do estrangeiro, ou seja, um gentil, que se houver unido ao Senhor, ou seja, aceitou a Deus, aceitou a Cristo. O filho do estrangeiro não deve dizer, o Senhor me separará do seu povo, ou seja, estou separado de Israel, não faço parte de Israel. Não pode dizer isto. E nem tampouco também digo eunuco, eis que sou uma árvore seca, ou seja, estou fora da comunhão de Israel. Não diga isto. Por quê? Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado e abraço a minha aliança. Agora, como poderia um eunuco que não foi circuncidado guardar o sábado? Mas aqui Deus, no Antigo Testamento, falando para o estrangeiro, que não era israelita, e falando para um eunuco que era impossível de ser circuncidado, que se guardasse o sábado, abraçariam a aliança. Mas essa aliança não é de Deus com Israel? Justamente. Aqui diz que não. Aqui diz que é com qualquer um que quiser abraçar. Um outro ponto interessante é que diz a promessa para aqueles gentios e eunucos que guardarem o sábado, lhes darei na minha casa um lugar e um nome melhor do que de filhos e filhas, um nome eterno. Que nunca se apagará, ou seja, nome eterno. Ou seja, essa promessa para os gentios e os eunucos, e encontramos essa mesma promessa para a igreja, no livro de Apocalipse, o capítulo 2 e o capítulo 3. Ou seja, aqui está falando justamente para a igreja. Nós fazemos parte da igreja, somos estrangeiros e eunucos. Não fomos circuncidados. Mas devemos guardar o sábado. E agora Isaías capítulo 56, o verso 6. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e aos que abraçarem a minha aliança. Há uma repetição aqui. Deus repete, porque isso é extremamente importante. Quer agradar a Deus? Observe os seus mandamentos, com o sábado incluso. O sábado não foi dado para o judeu, o sábado foi dado para Adão no Éden, na criação. Vejamos. Então agora o quinto motivo. E quinto lugar, o sábado foi dado a Israel como um memorial. Assim como eles não tinham descanso ali na terra do Egito, Deus deu o dia de sábado para eles descansarem, para que eles tivessem memória, que lá eles não tinham descanso, lá eles não tinham nada. E então Deus os resgatou, os tirou da terra do Egito e lhe deu um dia de descanso para que eles tivessem memória do poder de Deus, da atividade de Deus contra o poder do Egito. Então o quinto motivo do pastor é que o sábado foi dado como memorial da libertação do Egito, e isso utilizando Deuteronômio capítulo 5, o verso 12 e 15, que nos diz: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Sim, o sábado é o memorial da libertação do Egito. Porém, não é somente isto. Agora em Êxodo capítulo 20, os versos 8 e 11, dizem o quê? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há.
e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Notemos aqui, tanto em Deuteronômio, na saída do Egito, quanto na criação, os dois mandamentos, na repetição, consta a palavra lembra-te, ou seja, um memorial. O sábado é um memorial. Memorial do quê? Da criação, em Gênesis, e em Deuteronômio, da redenção. Eles foram redimidos ao saírem da terra do Egito. Eles foram salvos ao saírem da terra do Egito. Vamos lá. Quem libertou o povo do Egito? Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. Não é o sábado que é um tipo de Cristo. Moisés é o tipo de Cristo, pois Moisés é o libertador, assim como Cristo é o libertador. Quando eles saem da terra do Egito, agora eles podem guardar o sábado, porque lá eles eram escravos, trabalhavam todos os dias. Não tinha descanso no dia de sábado. Agora, com Moisés, o libertador, tem descanso no dia de sábado. Da mesma forma com Cristo. Enquanto escravo do mundo, não observavam a lei de Deus, porque não conheciam. Conheciam as práticas do mundo. Não guardavam o sábado. Agora, libertos em Cristo Jesus, vão observar o dia de sábado. Jesus é o libertador. O sábado é dado como memorial, tanto da criação quanto da redenção. Então vejamos agora o sexto motivo. Em sexto lugar, os apóstolos não guardavam o sábado, apenas aproveitavam esse dia, como é o caso do apóstolo Paulo, para poder estar evangelizando os judeus. Alguém pode alegar, mas as mulheres, depois da morte do Senhor Jesus, guardaram o sábado e só vieram para o sepulcro no dia de domingo ou no primeiro dia da semana. Mas aí fica a pergunta, essas mulheres eram judias ou eram gentias? É claro que você vai concordar comigo que elas eram judias. Como ainda não havia uma instituição, não havia ainda nenhuma regra, nenhum mandamento, elas ainda andavam de acordo com os ditames da lei. Mas depois que a igreja é instituída, depois do Pentecostes, você não vê nenhum judeu guardando o sábado. Então o pastor Elias Soares afirma que os discípulos não guardavam o sábado, mas apenas evangelizavam os judeus. Mas é isso mesmo que diz a Bíblia? Agora Atos, capítulo 18, verso 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Ele não convencia só a judeu aqui. Ele estava na sinagoga não para evangelizar somente judeus, mas gentios também. Atos, capítulo 13, verso 42 e 44. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Depois que os judeus foram embora da sinagoga, os gentios pediram que Paulo pregasse no sábado seguinte a respeito de Cristo. Ou seja, Paulo não somente pregava aos judeus, mas aos gentios. E aqui vemos que Paulo pregou mais aos gentios do que aos judeus. Um detalhe interessante aqui. Se Paulo não guardava mais o sábado, mas tivesse que anunciar o domingo para os conversos, a perguntinha é a seguinte. Paulo poderia dizer o seguinte, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E diz que no sábado seguinte, Paulo foi lá. Por que Paulo não falou assim, não é mais o sábado, é o domingo. Amanhã, vem aqui que eu vou ensinar para vocês. Paulo não diz isso, porque Paulo observava o sábado. E Paulo ensinou a observância do sábado também. Vejamos. Atos capítulo 16, versos 13 e 14. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, não é numa sinagoga, onde se costumava fazer oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Paulo agora, no dia de sábado, vai se retirar numa praia para a oração. E lá também ele prega o evangelho para Lídia. Paulo observava o sábado. Ele não estava numa sinagoga, ele estava numa praia orando.
Uma outra afirmação também é que ele diz que depois do Pentecoste, você não vê nenhum judeu guardando o sábado. Será isto mesmo? Atos, capítulo 22, o verso 12. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Ananias, um profeta de Deus, ele era homem piedoso conforme a lei. A lei dos 10 mandamentos. Justamente. E diz também que ele tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Agora, como que ele poderia ter um bom testemunho se ele não guardasse o sábado? Não tem lógica. Não, os judeus não iam ter um bom testemunho dele. Ou seja, os judeus respeitavam este homem. Justamente. Pois ele era homem piedoso conforme a lei. Ananias, que era um cristão, um judeu convertido, depois do Pentecoste, guardava o sábado. E agora Atos, capítulo 22, verso 19. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Os judeus convertidos estavam na sinagoga todos os dias de sábado. E Paulo ia até as sinagogas para tentar prendê-los. Eles guardavam o sábado, por isso eles estavam nas sinagogas. Era o costume deles. Eles não abandonaram essa prática. Atos, capítulo 21, verso 20. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram, bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Ou seja, há milhares de judeus que criam em Cristo e continuavam sendo zeladores da lei. Então, depois do Pentecostes, judeus convertidos ao cristianismo, ou seja, cristãos, guardavam o sábado. Não há dúvida. Agora, Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, todos esses judeus que se converteram ao cristianismo, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Ou seja, tudo que eles faziam era conforme ao que os apóstolos ensinaram. Os apóstolos guardavam o sábado? Claro que sim. Estavam nas sinagogas? Sim. Então eles aprenderam tudo isso dos apóstolos. Então vemos que a afirmação do pastor Elias Soares, que depois do Pentecoste você não vê nenhum judeu guardando o sábado, não tem base bíblica. Agora o último motivo, o sétimo. E por último, de todos os mandamentos do Decálogo, apenas a guarda do sábado não é repetida no Novo Testamento. Isso não é curioso? Ora, se a guarda do sábado é algo assim tão mais importante do que todos os mandamentos, como alguns grupos costumam colocar, por que Deus não teve esse cuidado de repetir a guarda do sábado no Novo Testamento? Por que esse mandamento não é apresentado de uma forma clara, mas tudo é por inferência, nas entrelinhas, e não de uma forma clara? Não seria uma incongruência esse que é considerado o mais importante de todos os mandamentos não ser repetido no Novo Testamento? Esta é a razão pela qual eu afirmo que a guarda do sábado não é um mandamento vigente para o cristão. Então, o último motivo do pastor Elias Soares é que a guarda do sábado não é repetida no Novo Testamento. Então, em Atos, capítulo 20, verso 7, da nova tradução na linguagem de hoje, nos diz: no sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Vemos aqui que os cristãos, eles se reuniam sábado à noite, ou seja, no pôr do sol, para dar término ao dia de sábado. Ou seja, como nós adventistas fazemos hoje, nós fazemos um culto na sexta-feira, ao pôr do sol, para recebermos o sábado, e ao término do sábado, o pôr do sol do sábado, fazemos um culto novamente para entregarmos o sábado. Era o que Paulo estava fazendo aqui, entregando o sábado. Um outro detalhe interessante é que Paulo iria viajar no dia seguinte, ou seja, que era o domingo. Justamente. Agora, Paulo, ele não observava, conforme o que diz o pastor Elias Soares, ele não observava o sábado, mas já guardava o domingo. Como que ele poderia guardar o domingo se iria viajar? Estaria transgredindo o domingo. Não estaria santificando o domingo. Mas no sábado ele estava
entregando o sábado no pôr do sol. Próximo texto, Hebreus capítulo 4, os versos 4 e 5. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Então vemos aqui uma clara citação do 7º dia, o sábado, em Hebreus. Justamente. E agora, o verso 9 nos diz: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus, o cristão, tem que observar 2 repousos. Um, ele já observa que é o sábado, que é o repouso de Deus. E o outro é justamente o repouso para Canaã celestial. Vejamos aqui então. Paulo diz que ainda resta um repouso. Ele não fala restam 2 repousos. Porque resta um repouso. Ele menciona 2 repousos aqui anteriormente. Ele fala do 7º dia, depois fala assim, e não entrarão no meu repouso. É um segundo repouso. Então ainda resta este repouso. Qual seria este repouso? Bom, temos que entender então que Paulo está dando aqui um tipo de algo que já ocorreu no passado, mas que voltará a ocorrer. Este algo que ocorreu no passado se deu com a nação israelita. Como foi? Moisés manda espiar a terra de Canaã. E vão 12 espias. 10 trazem um relatório falso para Moisés. Apenas 2 trouxeram um bom relatório, um relatório verdadeiro. Caleb e Josué. O povo acreditou no falso relatório e não quis invadir Canaã. O que Deus faz aqui? Ele fala, vocês não entrarão no repouso dos teus inimigos, porque vocês não acreditaram na pregação de Josué e Caleb. Apenas aqueles que acreditaram na pregação de Josué e Caleb vão entrar neste outro repouso. Qual que seria esse outro repouso? Entrar na Canaã terrestre. Quando esta geração que não acreditou na mensagem de Josué e Caleb morre no deserto, os filhos deles é que vão entrar agora na Canaã terrestre. A pergunta: antes da Canaã terrestre, que este é o repouso que faltava para Israel, os judeus guardavam o sábado? Sim. Guardavam o sábado. Quando entram na Canaã terrestre, continuaram a guardar o sábado? Sim. Continuaram a guardar o sábado. Para nós hoje, Paulo está jogando este texto para nós hoje, ou seja, esta história do passado há uma repetição para nós hoje, cristãos. Nós vamos para Canaã celestial, assim como eles iam para Canaã terrestre. E ainda nos falta este repouso. Qual? Descansarmos dos nossos inimigos. Significa que, assim como Israel no passado descansava no sábado, mas ainda não havia adentrado na Canaã terrestre, nós hoje devemos observar o sábado porque ainda não adentramos na Canaã celestial. E o povo, depois que adentra na Canaã terrestre, continuou a guardar o sábado. E nós hoje, os cristãos, povo de Deus, quando chegarmos na Canaã celestial, vamos continuar a observar o sábado. Vejamos. Isaías capítulo 66, o verso 22 e 23. Porque, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então vemos que o sábado será assim observado no novo céu e nova terra. Como diz o texto de Hebreus, que ainda falta um repouso. Esse é o repouso que falta para o povo de Deus. Qual? Chegar na Canaã celestial. Porém, assim como vocês faziam na terra, farão no céu. O quê? A observância de todos os mandamentos de Deus, o sábado incluso. Então aqui termina a refutação ao pastor Elias Soares, com muito respeito, porém notamos que a Bíblia não endossa o que o pastor está pregando. Infelizmente, o pastor não está pregando segundo a lei e o testemunho. Que Deus nos abençoe para que possamos confiar somente na palavra de Deus e aceitarmos os seus mandamentos como ele assim determinou, tanto para os judeus quanto para a igreja cristã. Deus nos abençoe e até o próximo, em nome de Jesus. Amém. Amém.